lá em 1 Pedro 2, tem algo muito interessante aí. Glória a Ti, Senhor. O nosso tema, a igreja está em sua casa. Ele é um ambiente de sacerdócio real. Diga assim: a minha casa é um ambiente de sacerdócio real. A sua casa é? Será que você tem pensado assim? Obrigado, querido. Então, aqui em 2 Pedro, diz assim no versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Sabe, amados, quando a gente fala de sacerdote real, quando a gente fala que a igreja está na sua casa, a gente tem que entender o mistério do Senhor que estava oculto há tanto tempo. Cristo e a igreja. Você como sacerdote real. Nunca houve na história, em todo o tempo antes de Cristo, um sacerdócio real. Ou era sacerdote ou era rei. Mas Cristo nos chamou para ser sacerdote reais. Ele nos deu um sacerdócio real, mas Ele também nos chamou de nação santa, de povo exclusivo de Deus, separados para anunciar as grandezas do Senhor. Essas grandezas fazem parte da nossa vida, e hoje em Cristo nós somos uma nova criação, porque toda maldição foi destruída na cruz. Antigamente as famílias, elas carregavam um peso muito grande. Lá em Jeremias 31:29, quando ela começa a falar, aonde os pais colhiam uva, mas comiam uvas verdes, mas os filhos que sentiam o gosto amargo. Na cruz, Jesus, Ele tomou sobre si toda a maldição, e aqueles que estão em Cristo, eles não estão mais debaixo dessa maldição. Você não tem que ser mais um homem ou uma mulher que diga assim: não, a minha família é desse jeito. Ou se não, ficar com medo de algo acontecer na tua família, porque existem famílias aonde, infelizmente, já vem gerações de separação, aonde o pai se separou, o avô se separou, o bisavô se separou. Ou família onde vem gerações de maldição, aonde alguém morreu com tantos anos, alguém pegou uma doença com tantos anos. Na família existe aquele peso de: será que vai acontecer na minha? Aonde a pessoa tem vícios de bebida, de mentira, de droga, e ele de ignorância, de violência. Aonde a pessoa diz assim: eu nasci assim e vou morrer assim, é da minha família, é o meu jeito. Sabe, amado, Cristo na cruz, Ele rompeu essa barreira. Na cruz isso foi quebrado, foi destruído. A morte de Cristo destruiu o peso da maldição. Hoje eu e você fazemos parte de uma nova geração. Diga: eu sou geração eleita, eu sou um sacerdote real, nação santa, um povo escolhido por Deus. Existe essa herança do céu agora sobre mim. Eu não faço mais parte da herança dos meus pais, da herança daqueles que passaram, a não ser que os meus pais, eles estivessem na presença do Senhor. Assim como em 2 Timóteo, Paulo, ele fala aqui, é muito lindo, eu vou ler aqui para vocês. É muito lindo quando ele começa a falar da sua avó, da mãe e da avó de Timóteo. Ele diz assim, olha o que ele diz, 2 Timóteo 1:3-8, ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-los, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em vocês, mediante a imposição de mãos. Amados,
Paulo começa a lembrar da avó de Timóteo, começa a lembrar da mãe de Timóteo. Mas o que você tem deixado para os seus filhos? O que vamos deixar para a nossa geração? Será que lá na frente, o meu neto, alguém vai encontrar com ele, ou a minha neta, alguém vai encontrar com ela, e vai dizer: olha, eu me lembro do teu avô, eu me lembro como ele era um homem de Deus, eu me lembro da tua mãe, eu me lembro sim. Olha, você está aqui hoje porque os seus pais e os seus avós são maravilhosos, e como é bom lembrar de vocês. Eu e você temos que deixar um legado, deixar nesse tempo uma geração de Timóteos, para que eles possam ser exemplos. Então a família, ela tem uma importância geracional, mas não debaixo da maldição, mas debaixo da graça. Mas para que isso aconteça, eu tenho que tomar alguns cuidados, eu tenho que andar de alguma forma diferente, eu tenho que ter cuidado com certas coisas. Não dá para ser de todo jeito, não dá para andar de toda forma, porque eu tenho que ter cuidado. Quem está ensinando você? Quem está ensinando teus filhos? Hoje em dia é comum a gente se encontrar com o TikTok. Crianças passam o dia vendo TikTok, passam um dia vendo YouTube, passam o dia mexendo no Instagram. Quem está educando teus filhos? Você é um sacerdote real, você é uma nação santa, você tem um compromisso com Deus, família de Deus. Eu e você temos que despertar para isso, temos que dizer: não, eu não vou ficar assim, Deus me chamou com um propósito, eu preciso mudar. Eu e você precisamos mudar. Se a gente não mudar, iremos falhar com Deus. E talvez a gente diga assim: mas pastor, eu vou para a igreja porque não aguento meu filho. Amado, eu e você temos um compromisso muito grande com a nossa família, é um compromisso eterno, a ponto, se eu não orar por minha esposa, Paulo diz em 1 Pedro 3, se eu não me engano, no 17, ele diz que as suas orações, elas não serão ouvidas. Já pensou? Eu tenho um compromisso como família, você tem um compromisso como família. Esse compromisso como família é ser um sacerdote real, é ser uma família santa, uma família sacerdotal. Eu tenho que cuidar dos meus. E aqui, olha que coisa interessante, aqui em 1 Timóteo ainda 5:8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e em especial da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É forte isso, não? Muito forte. Já parou para pensar? Aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Mas por que isso? Tiago diz que a fé sem obra é morta. Porque a minha atitude com minha família mostra o quanto eu me importo, o quanto eu sei quem sou, o quanto eu aponto os meus filhos, aponto minha esposa para Cristo, porque eu vou apresentar ela diante do Senhor. Eu tenho que ter um compromisso com o reino, eu tenho que saber que a família está sendo atingida nesses dias como nunca, porque a família, marido, mulher, filhos, uma família que declara o Senhor, assim como Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor, é uma família que apresenta Cristo ao mundo. Porque eu e você, como família, apresentamos Cristo ao mundo. Porque é impossível alguém lembrar de uma família e não lembrar que foi Deus que uniu uma família. Porque Deus foi aquele. A família não foi invenção do homem, a família não foi criação da mente humana, a família foi criação da mente divina de Deus. Ele uniu o primeiro casal, Ele uniu e criou a primeira família, Ele restaurou a primeira família, Ele salvou a família do dilúvio. Deus sempre se importou com família. E o diabo sabe que enquanto houver família, no padrão que Deus deixou, Deus será exaltado através da minha e da tua vida. Glória a Deus. Enquanto houver família, eu e você estaremos representando Cristo. Não se pode se descuidar. Há coisas que precisam ter cuidado para que isso não aconteça. E uma delas é não ser descuidado. Mas como não ser descuidado? Sabe, eu parei um tempão. Eu não pareço, mas eu já fui professor até de Kung Fu. Já pensou? Cuidado, viu? Eu ainda tenho aqui o Jack Chan, tá por aqui. Brincadeira. Mas aí minha esposa disse: meu filho,
Eu estou querendo o tanquinho, mas do outro lado está ficando só de botar roupa. E o bucho crescendo. Eu digo, minha filha, a gente vai. Ela teve uma ideia. Ela disse, vou fazer uma funcional em casa. Ela ligou a TV e disse, vou colocar maneirinho. Colocou 22 minutos. Gente, eu não pensei que eu estava tão desleixado, tão descuidado na minha vida. Eu quase não aguento os 22 com a professora fazendo lá na televisão, dentro de casa, eu e ela. As meninas mangando e a gente lá, elas brincando, né? Brincando que eu não aguentava, não fazia tudo errado. No outro dia, amado, doía tudo. Eu quase caí no meio da rua. Eu tive que vir no centro, as pernas tremendo. Teve uma hora que eu fui pisar no canto assim, quase desço. Eu digo, misericórdia, como eu estou descuidado da minha saúde. Sabe o que a gente está fazendo agora? Meia-noite, quando eu chego cansado, às vezes, ela diz, vamos fazer, nem sequer 10 minutos, mas vamos fazer. E aí eu vou lá, pulso com raiva, mas eu faço. Eu não posso ser descuidado com a minha família. Eu não posso ser descuidado, porque o descuido tira a alegria do lar. O descuido deixa passar coisas importantes. Sabe o que é que o descuido faz? Faz você chegar para a sua criança e não marcar a vida dela. Você não marcar a história dela. Como é que você está marcando a vida da tua família, da tua mulher, dos teus filhos? Será que se alguém de fora perguntar e dizer, olha, o que foi que papai mais te ensinou nesse ano? Será que teus filhos vão saber dizer que foi Deus ou algo de Deus? Ou ele vai dizer, eu só sei TikTok? Será que se alguém perguntar para o teu filho, a tua filha, e dizer assim, você sabe orar? Será que teu filho, ele sabe orar? Tua esposa sabe orar com você? Será que vocês têm tido cuidado disso? Não seja descuidado, não seja desleixado. Não caia na conformidade, meus amados, na mediocridade, não caia nisso, na preguiça. Eu e você temos que ter isso. Temos que ter cuidado para não ser descuidado. Descuidado com a esposa, em dizer que ama. Descuidado com o filho, em falar palavras bonitas. Porque o trabalho vai comendo nosso tempo, a ponto da gente não ter mais tempo para nada. Mas Deus, Ele não quer isso de mim e de você. Ele quer uma família sacerdotal, onde todos que vejam sabem, fique sabendo que lá tem uma palavra de Deus, seja do maior ao menor. Tenha cuidado com as distrações. Sabe, distração não é pecado, mas ela te leva ao pecado. Maridos que andam com solteiros demais. Cuidado com as distrações, vai acabar dando errado isso. Vai acabar dando errado. Cuidado com isso. Coloca o teu propósito, sabe? A distração, ela não é um pecado. Às vezes você está um pouco distraído, mas ela te tira do propósito divino. Deus te chamou para ser uma nação santa, sacerdócio real. Ele chamou a minha família e a tua para anunciar Cristo. E sabe por que as famílias estão assim? Porque elas não estão tendo tempo para informação. Fazemos um culto da rede da família, e glória a Deus que eu sei que muitos vão assistir. Mas como era bom se lotasse tudo, em todo canto, todo tempo, porque é aprendizado. Aprender como ser família. Eu estou aprendendo ainda, eu tenho 2 filhas, e quando eu olho para menor, eu digo, nossa, se eu soubesse disso aqui, eu não tinha errado com a primeira. E aí eu erro menos com a segunda. O aprendizado, ele nos ensina a aprender isso com aqueles que já viveram, tiveram experiência, pessoas que vão estar aqui com você, no calor humano, ensinando a palavra de Deus, porque sem ensinamento nós perecemos, sem ensinamento nós perdemos o propósito, a família não cresce, o casamento não cresce, você vai ficar fora daquilo que Deus preparou para você. Por isso tem a rede da família aqui, para que você se conecte com o reino. Existe um mistério, esse mistério maravilhoso, que Deus separou, que Deus preparou. Um mistério que estava oculto há tanto tempo, mas que foi revelado a mim e a você. É o mistério do sacerdócio real, o mistério da família, o mistério de Cristo e a igreja. E para que a gente possa meditar um pouco nisso, e já está concluindo esse assunto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em Efésios 5, versículo 22 em diante. Eu vou ler rapidamente, para depois a gente meditar. Ele diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido,
como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimentou e dele cuidou, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão o homem deixará o pai e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a sua mulher trate o seu marido com todo respeito. Mas essa parte aqui no versículo 32, e este é um mistério profundo, refiro-me a Cristo e a igreja. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que o casamento, ele não é simplesmente duas pessoas que se unem, mas o casamento representa Cristo e a igreja. O meu casamento, o teu casamento representa Cristo e a igreja, amém? Eu e você precisamos fluir nisso, porque temos que apresentar ao Senhor a nossa família. Como você vai apresentar a tua família diante de Deus? Mulher, como você vai estar apresentando a tua família diante de Deus? Porque nós precisamos ter um compromisso com o Senhor, um compromisso de saber que somos sacerdote real, uma nação santa, mas porque a minha família, ela representa Cristo e a igreja. E assim como Cristo é um só, nós somos um só com Ele, nessa unidade santa, aonde Ele preparou tudo, aonde Ele morreu na cruz, o sangue foi derramado, Ele nos lavou, e através da morte dEle, Ele nos deu vida, para que eu e você sejamos um com Ele. Ele espera a mim e a você como noiva. Toda a Bíblia aponta Cristo e a igreja. Toda a Bíblia aponta a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, a vida de Cristo para buscar a sua igreja. E esse mistério do casamento, aqui diz em Efésios, que estava oculto, é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Eu e você temos que apresentar a nossa família a Cristo como igreja para o Senhor. Porque no dia do Senhor, Ele chamará não só um homem, não só a mulher, mas Ele chamará a família que representa o seu corpo. Temos que ter em nós um propósito eterno. Temos que ter em nós um propósito eterno do reino de Deus. Formar os nossos filhos uma geração que tem propósitos eternos. Propósitos eternos. Aquele que anda em Cristo, ele vive os propósitos eternos. O teu casamento tem que ter propósitos eternos. Os teus planos, eu sei que é importante pensar em conquistar, pensar em ter as coisas, mas nada mais é importante para os teus filhos ou para você mesmo do que tua família, do que guiar ela para os propósitos eternos. Porque se você der tudo a teus filhos, der um bom estudo, investir nele, fazer de tudo, mas se os propósitos eternos de Deus não estiver cravado em seu coração, você perderá a sua família. Quantas famílias estão perdidas hoje? Quantas famílias que ouviram o Evangelho e os seus filhos se desviaram do Evangelho, porque não tiveram tempo para serem sacerdotes do seu próprio lar. Nós somos sacerdote real, uma geração eleita, povo escolhido de Deus, nação santa, para anunciar as grandezas do Senhor. Ele está vindo, amados. O mundo está tentando destruir a família de todo jeito. Erga-se e seja luz nesse mundo. Que as pessoas, quando olharem para a sua casa, elas saibam que você serve a Cristo e você é a igreja de Cristo. A igreja está em sua casa. O sacerdote real tem que ser você. A tua família tem que ser uma família de sacerdócio real.
Evangelho. Os meus filhos têm que amar esse Evangelho. Eles têm que ver em mim a oração. Eu quero encerrar dizendo alguns exemplos do que eu estou praticando. Estou orando mais com minha esposa. Eu oro, tiro momentos de oração, vou para o monte com os irmãos, amo a palavra. Sou até meio chato nisso, porque eu até digo que eu gosto mais de palavra do que de louvor. Cada um gosta de um jeito. Num carro eu ando escutando palavra, às vezes quando eu boto louvor. Todos dois são um casamento perfeito também, palavra e louvor. Eles unem a mim e a você a Cristo. Mas eu amo a palavra. Mas eu não estava orando tanto com minha esposa. E aí eu aprendi que eu devo orar com minha esposa. Então eu oro com minha família, chamo minhas filhas, e a gente ora todos os dias. Chamo minhas filhas, a gente lê a palavra. Chamo minhas filhas, eu ensino a palavra. Chamo a minha família, a gente sempre está falando de Cristo. Sempre estou ensinando sobre Cristo. Sempre estamos falando sobre Cristo. E Cristo, Ele faz isso com a Santa Ceia. Ele disse: a toda vez que comeres, quem é que come a mesa? A família. Ele, toda vez que estiver à mesa, ao redor da família, fazer isso em memória de mim. Olha, pega lá o pão, pega lá o cálice e começa a dizer aquilo que Cristo fez com você. Faz uma marca, cria um caminho cerebral. Hoje em dia fala um gatilho mental, né? Eu já estou virando coach já daqui uns dias. O gatilho mental, para quando a pessoa, os teus filhos pegarem o pão, pegarem ali um suco, eles dizem: calma, calma, vamos orar, mas vamos levantar o pão e dar graças ao Pai, por Cristo Jesus. Eu tenho que marcar a minha geração, uma geração com propósito. Eu comecei a orar com minha esposa, tirar momentos de oração, abençoando a vida dela, porque a palavra de Deus diz que se eu não orar por a minha esposa, as minhas orações não serão atendidas. E aí tem casais que dizem: por que está tão difícil as coisas? Porque eu não consigo romper? Porque as coisas não vão? Siga os princípios de Deus que tudo vai dar certo. Siga os propósitos de Deus que tudo vai dar certo. Deus é Deus de princípios e valores. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele te chamou para ser uma geração santa, sacerdote real. Queria que você ficasse em pé. Queria chamar aqui os pastores. Glória a Ti, Senhor. Chamar aqui os pastores. Se tiver aqui as suas esposas, venham juntos. Amém. Vem aqui para o altar. Vamos estar orando pelos casais. Vamos estar orando pelas famílias. Porque a Bíblia pede para a gente orar um pelo outro. Eu sei, amados, que essa palavra marcará o teu coração e mudará a tua história. Eu sei que Deus começa a mudar a tua história hoje. Satanás, ele não tem poder contra a tua vida, contra a tua família, porque você foi chamado para ser uma geração santa, sacerdote real. Deus te chamou para transformar a vida da tua casa, a família, para marcar a geração, não só tua, mas dos teus parentes também. Deus te chamou para você trazer a marca de Cristo. O mistério que estava revelado, que estava oculto antes do tempo, foi revelado a nós. Cristo e a igreja, sacerdote real, eu e você, chamados para anunciar a graça de Deus e o seu amor, através da nossa vida e nosso testemunho.